Vamos agora passar pelo Oriente Médio, atualizar informações sobre a guerra entre Israel e Hamas. Já são 40 dias de conflito, né? O exército de Israel disse que descobriu um túnel de 55 metros debaixo do complexo hospitalar Al-Shifa, na faixa de Gaza. A reportagem é de Malu Bacarim. Os militares informaram que o túnel passa por baixo do hospital a 10 metros de profundidade e tem uma porta blindada. A passagem está na área de um galpão que continha armas como rifles, lançadores de granadas e explosivos. As forças de Israel sitiaram a unidade de saúde, a maior da faixa de Gaza, na quarta-feira, e levou à retirada de grande parte dos pacientes. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, dezenas de pacientes ainda estão no local. O Estado judaico acusa o Hamas de ter uma base militar no hospital, o que o grupo islâmico nega. O exército de Israel também divulgou imagens que afirma terem sido gravadas pelas câmeras de vigilância de Al-Shifa, mostrando como muitos reféns teriam sido levados ao complexo depois do sequestro, no dia 7 de outubro. Um novo balanço do governo do Hamas em Gaza anunciou que o número de mortos no território palestino já chega a 13 mil, incluindo mais de 40 integrantes da mesma família, vítimas de um bombardeio contra a própria casa no domingo. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou que os acontecimentos horríveis no final de semana estão além da compreensão. São 8h04. Vamos lá para a Europa agora, para a Alemanha, conversar com o nosso correspondente Luca Bassani, porque dezenas de bebês prematuros foram retirados desse hospital aí de Al-Shifa, onde foi descoberto esse túnel na cidade de Gaza no último domingo. Os recém-nascidos foram levados para o Egito em mais um dia, de operações do Exército de Israel na região. Quem vai dar os detalhes, então, para a gente dessa transferência para o Egito dos bebês prematuros que estavam no Al-Shifa em mais um dia de operação de Israel é o Luca Bassani, que vai contar para a gente como é que funcionou essa operação super delicada, né, Luca? Boa tarde aí para você, meu amigo. Bom dia a você, Colombo, a Lívia e todos que nos acompanham nesta nova semana. Nós vemos que foi uma operação que teve a participação de órgãos humanitários para a transferência de pelo menos 30 bebês prematuros do hospital de Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, em direção à fronteira de Rafah, que posteriormente irão ao Egito para os hospitais do país, onde serão tratados. A grande dificuldade, não só dos bebês prematuros, mas outros pacientes doentes do hospital, é a falta de energia elétrica, o que compromete, obviamente, o funcionamento das incubadoras, de todos os equipamentos, muitos deles nas unidades de terapia intensiva que estão ligados em máquinas e necessitam, então, ser transferidos. Segundo o que foi divulgado à imprensa, cerca de 291 pessoas doentes ainda precisam ser transferidas num processo logístico que é difícil, apesar de ser apenas 40 quilômetros, até menos de distância até a fronteira. Nós temos as estradas, grande parte delas destruídas, além, é claro, a questão burocrática na fronteira de Rafah, o que dificulta bastante a passagem dessas pessoas. Segundo o que Israel divulgou durante o último final de semana, cerca de 120 mil litros de combustível foram enviados para a faixa de Gaza, algo que será utilizado principalmente nas estruturas sanitárias da região para o funcionamento dos hospitais, mas agências humanitárias ligadas à ONU disseram que essa quantidade de combustível não será suficiente por muito tempo. Então, que essa chegada de combustível tem que ser de maneira mais constante e também em carregamentos um pouco mais expressivos. Como vocês bem puderam ver na reportagem da Malu Bacarim, o Israel diz ter encontrado um túnel de cerca de 55 metros embaixo do hospital Al-Shifa, além de ter recuperado imagens de câmeras de segurança que mostram que o hospital pode ter sido também utilizado para tratar de reféns feridos que foram trazidos para a faixa de Gaza após o ataque terrorista do dia 7 de outubro. Essas imagens ainda não foram verificadas independentemente, mas há fortes indícios que são verdadeiras e que podem corroborar a tese de que o hospital estava sendo utilizado tanto do aspecto militar quanto do aspecto da máquina de guerra, né, de você colocar os reféns presos no começo destes ataques. Falando sobre reféns, inclusive, a gente vê que as negociações com o Catar estão chegando em um ponto muito importante para que dezenas de reféns sejam liberados essa semana em troca de uma pausa de pelo menos 3 dias das hostilidades, o que daria um tempo
para que as agências humanitárias trabalhassem de forma mais intensa na faixa de Gaza, tentando salvar o maior número de pessoas. Não se sabe ao certo quando que isso será assinado, mas a gente vê que a presença dos Estados Unidos, Israel e o Catar, com, obviamente, as lideranças do Hamas, tem sido fundamental para poder trazer um panorama interno para os israelenses que tanto cobram essa postura de Benjamin Netanyahu. Obviamente, mais uma semana de guerra, nós estaremos aqui sempre de olho nas notícias para atualizar a nossa audiência. Sem dúvida alguma, Luca Bassani, que tem feito isso já há 40 dias, desde os ataques terroristas do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Importante também a gente monitorar, porque nesta semana, possivelmente, a libertação de alguns dos cerca de 240 reféns a partir desse acordo que vem sendo negociado, mediado pelo Catar, com participação dos americanos também, em troca de pelo menos aí 3 dias de um cessar-fogo, de uma pausa humanitária para atendimento das vítimas, das pessoas que vivem ali na faixa de Gaza. Vamos seguir acompanhando.